Meu marido não faltava ao correio há 35 anos. Quando vi para onde ia o dinheiro, eu quase desmaiei. Sabe quando você descobre que passou 35 anos dormindo ao lado de um estranho? Foi o que aconteceu comigo na semana passada. Meu marido teve um AVC na terça-feira. Caiu da poltrona enquanto assistia ao jornal. Quando a ambulância chegou, eu ainda não sabia que minha vida tinha acabado naquele momento. Achei que era só uma emergência médica. Achei que éramos um casal enfrentando uma crise de saúde juntos. Estava errada, porque na quinta-feira seguinte, pela primeira vez em 35 anos, o Marcos não foi aos Correios. E quando eu fui no lugar dele, encontrei R$500 mil de dívida escondida. Cartas de cobrança, processos, execução da nossa casa. Tudo guardado numa caixa postal secreta que eu nem sabia que existia. Ele não ia aos Correios toda quinta-feira às 14h para pagar contas. Ele ia para buscar as provas da nossa destruição antes que eu descobrisse. 35 anos de mentiras sistemáticas. 35 anos de quinta-feiras que eu achava que eram zelo com a família, mas eram apenas encobrimento de um vício em jogo que destruiu tudo que construímos. E agora, olhando para ele naquela cama de hospital, paralisado, tentando me dizer algo com os olhos arregalados de pânico, eu não sinto pena. Eu sinto um frio na espinha, porque ele não está com medo de morrer. Ele está com medo de que eu tenha descoberto. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Foi numa quinta-feira que a minha vida virou do avesso. O Marcos sempre foi um homem de hábitos. Acordava às 6h30, tomava café com 2 torradas, lia o jornal. E toda quinta-feira, sem falta, saía às 14h para ir aos Correios. Quando eu perguntava o que ele fazia lá com tanta regularidade, ele beijava minha testa e dizia que estava cuidando das nossas contas, que eu não precisava me preocupar com essas coisas. Eu confiava. Por que não confiaria? Ele era meu marido, era o pai dos meus filhos, era o homem que dividia a cama comigo há 3 décadas e meia. Mas na terça-feira, 2 noites atrás, o Marcos caiu da poltrona. Eu estava terminando de lavar a louça do jantar quando ouvi o barulho. Não foi um grito. Foi um baque surdo, seguido de um silêncio que me gelou o sangue. Quando cheguei na sala, ele estava no chão, o corpo torto, a xícara de café derramada no tapete. Os olhos dele estavam abertos, mas vazios, como se a luz tivesse se apagado lá dentro. A ambulância chegou em 15 minutos. No hospital, a palavra AVC foi dita pelos médicos com aquela seriedade que faz o mundo parar. Ele estava vivo, mas paralisado do lado direito. A fala tinha ido embora. Olhei para aquele homem na maca, com os tubos e as máquinas apitando, e pensei que o pior já tinha acontecido. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Passei 2 dias indo e voltando do hospital. Alimentava ele com colher, limpava o canto da boca quando babava, segurava a mão esquerda dele, a única que ainda se movia, enquanto ele tentava formar palavras que não saíam. Achei que os olhos aflitos dele eram medo de morrer. Achei que era desespero por não conseguir falar. Hoje eu sei que não era nada disso. Era o pânico de quem sabe que a bomba está prestes a explodir e não pode fazer nada para impedir. Na quinta-feira de manhã, acordei em casa depois de uma noite mal dormida no sofá. Olhei para o relógio. 12h. O Marcos sempre saía para o correio às 2h. A rotina estava tão enraizada em mim que por um segundo meu cérebro esperou ouvir ele pegando as chaves. Então a realidade bateu. Ele estava numa cama de hospital. Ele não ia ao correio hoje. Foi aí que me lembrei. Precisava pegar alguns documentos do escritório dele. A carteirinha do convênio, certidão de casamento, essas coisas que o hospital sempre pede. Fui até o pequeno cômodo que ele mantinha trancado, mas cuja chave ficava num lugar óbvio para mim, em cima do batente da porta. Entrei. Estava tudo organizado. Pastas etiquetadas, livros alinhados, a calculadora antiga sobre a mesa. Abri a gaveta onde ficavam os documentos importantes. Peguei a carteirinha do plano de saúde. E foi então que vi, no fundo da gaveta, meio escondida sob uns recibos velhos, uma chave dourada pequena. Tinha uma etiqueta de plástico amarelada pendurada nela. Estava escrito à mão: CX402, Correios.
Segurei a chave na palma da mão. Senti o metal frio contra a pele. Caixa postal? Por que o Marcos tinha uma caixa postal? A correspondência sempre chegava na nossa casa. O carteiro passava todo dia. Não fazia sentido. Olhei para o relógio de novo. 1h20. Guardei os documentos do hospital na bolsa. E sem pensar muito, coloquei aquela chave junto. Meu estômago começou a apertar. Não era desconfiança ainda. Era só curiosidade. Uma necessidade de entender. Talvez fosse algo do trabalho dele, pensei. Talvez alguma correspondência antiga que ele nunca cancelou. Nada demais. Mas enquanto eu pegava o ônibus para o centro, onde ficava a agência central dos Correios, minhas mãos suavam. Tentei me convencer de que estava apenas sendo prestativa. Que talvez tivesse alguma conta importante naquela caixa, algo que precisava ser pago, e que ele estaria aliviado se eu resolvesse enquanto ele se recuperava no hospital. A agência estava cheia quando cheguei. Fila grande para os balcões, pessoas despachando encomendas. Passei direto e fui para a lateral, onde ficava a parede de caixas postais. Centenas de portinhas de metal numeradas. Procurei a 402. Ficava na altura do meu rosto. Enfiei a chave na fechadura. Minha mão tremia levemente. Girei. A portinha se abriu com um clique suave. E quando olhei lá dentro, meu coração afundou. A caixa estava transbordando de papéis. Envelopes amontoados, alguns amarrotados, como se tivessem sido enfiados às pressas. Comecei a puxar. Tinha tanto papel ali dentro que precisei fazer força. Quando finalmente consegui tirar tudo, fiquei olhando para aquilo na minha mão, sem conseguir processar. Eram cartas. Dezenas de cartas. E todas com tarjas vermelhas e amarelas. As cores do perigo. Fiquei parada no meio da agência dos Correios, segurando aquele maço de papéis como se fosse uma bomba prestes a explodir. As pessoas passavam ao meu redor, apressadas, vivendo suas vidas normais. E eu estava ali, com as pernas bambas, olhando para aqueles envelopes que tinham a capacidade de destruir tudo. Não conseguia abrir nenhum ali mesmo. Minha visão estava turva. Enfiei tudo de volta na bolsa, fechei a caixa postal e saí daquele prédio como se estivesse fugindo de um incêndio. Sentei num banco de praça ali perto. O sol estava quente, mas eu sentia frio. Tirei o primeiro envelope. O logotipo de um banco grande, daqueles que todo mundo conhece. Rasguei a borda com as mãos tremendo. Prezado Sr. Marcos Silva, referente ao débito em atraso. Li a primeira linha e precisei parar. Respirar. Continuar. No valor total de R$42 mil. R$42 mil. Abri o segundo. Uma financeira. Outra dívida. 23 mil. O terceiro era um cartão de crédito. Não qualquer cartão. Era um cartão Platinum. No meu nome. Marina Célia da Silva. Limite estourado. Dívida rotativa acumulada. Valor mínimo para pagamento. R$8 mil. Eu nunca tinha visto aquele cartão na minha vida. Senti meu estômago revirar. Levantei do banco e procurei uma lixeira para vomitar, mas não consegui. Apenas fiquei ali, curvada, com as mãos nos joelhos, tentando respirar. As pessoas passavam e olhavam de canto de olho, mas ninguém parou. Eu era apenas mais uma velha passando mal na rua. Voltei para o banco, abri mais um envelope. E outro. E outro. Empréstimo consignado no meu benefício do INSS. Eu nunca tinha pedido empréstimo consignado. Minha aposentadoria era sagrada. Era meu dinheiro. Meu sustento. Ele tinha mexido nisso também. Continuei abrindo. As mãos já não tremiam mais. Agora estavam entorpecidas. Eu estava em estado de choque, funcionando no automático, lendo números que não faziam sentido, valores que eram altos demais para serem reais. E então chegou o envelope grosso, maior que os outros, papel timbrado com o brasão da justiça. Abri devagar. Mandado de citação. Execução de dívida. Ação judicial. Li as primeiras linhas, mas as palavras se embaralhavam na minha cabeça. Então meus olhos encontraram uma frase que estava em negrito. Imóvel residencial dado em garantia. Leilão extrajudicial agendado para o dia 28 do corrente mês. A data estava ali, clara, definitiva. Daqui a 20 dias, nossa casa. A casa que levou 20 anos para pagar. A casa onde criei meus filhos. A casa que era a única coisa de valor que tínhamos no mundo.
Ele tinha dado como garantia de um empréstimo. E não tinha pagado. E agora ela ia a leilão. Eu ia perder minha casa. Sentei naquele banco por quanto tempo? Não sei. O sol mudou de posição. As pessoas da praça mudaram. Eu continuava ali, com aquela pilha de papel no colo, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como eu não vi. Como eu dormia ao lado desse homem por 35 anos e não percebi que ele estava nos destruindo. Ele sempre dizia: "Deixa que eu cuido disso, Marina. Você já faz tanto em casa, não precisa se preocupar com essas coisas de banco e boleto." E eu aceitei, porque eu confiava, porque achei que era divisão de tarefas. Ele cuidava do fora, eu cuidava do dentro, mas não era cuidado, era controle, era segredo. Quando finalmente consegui me levantar, olhei para aquela pilha de cartas na minha bolsa. Precisava ir para casa, precisava organizar aquilo, entender a dimensão do buraco onde ele tinha nos jogado. A casa estava silenciosa quando cheguei. O Marcos sempre enchia a casa com a presença dele. A televisão ligada, o jornal aberto na mesa, o cheiro do café. Agora tinha apenas o silêncio pesado de quem mora sozinha. Sentei na mesa da cozinha. Espalhei todos os papéis. Peguei uma caneta e um caderno. Comecei a fazer uma lista. Dívida bancária, 42 mil. Cartão no meu nome, 8 mil. Só o mínimo. A dívida total era 37 mil. Outro cartão, 15 mil. Financeira, 23 mil. Consignado no meu INSS, 18 mil. Outro empréstimo pessoal, 35 mil. Fui somando. A cada número que eu escrevia, uma lágrima caía no papel. Quando terminei, olhei para o resultado final. 273 mil reais. Mais da metade disso em meu nome. Com a minha assinatura forjada, usando os meus documentos. Ele tinha me roubado. Meu próprio marido tinha roubado de mim. O telefone tocou. Era o hospital. Dona Marina, aqui é a enfermeira Carla. O senhor Marcos está muito agitado hoje. A pressão dele subiu. Ele fica tentando falar, mas não consegue. Parece que quer ver a senhora. Ouvi a voz dela do outro lado da linha. Disse alguma coisa que nem me lembro. Desliguei. Ele estava agitado. Claro que estava, porque hoje era quinta-feira. Ele sabia que se não fosse aos Correios, eu ia descobrir. E descobri. Olhei para o relógio na parede. 5 da tarde. Eu deveria estar no hospital agora. Deveria estar ao lado dele, cuidando, como toda esposa dedicada faz. Mas eu não conseguia. Não ainda. Porque se eu fosse agora, se eu olhasse para aquele rosto, eu não sei o que faria. Se gritaria, se choraria, se sacudiria aquele corpo paralisado até ele me dar explicações que a boca dele não pode mais dar. Fiquei em casa, sozinha com aquelas cartas, com aqueles números, com a sensação de que meu mundo tinha acabado e eu ainda não tinha caído no chão. Mas uma coisa eu sabia. Precisava entender o tamanho real daquilo, porque tinha mais. Eu sentia que tinha mais. Aquelas cartas eram só o que ele não conseguiu interceptar. Se ele escondia correspondência por 35 anos, quantas outras coisas ele pagou, escondeu, destruiu antes que eu visse? Para onde foi todo esse dinheiro? Não dormi naquela noite. Fiquei na sala, com as luzes apagadas, olhando para aqueles papéis espalhados na mesa de centro. De vez em quando pegava um, relia, como se fosse descobrir que tinha lido errado, que os números eram menores, que havia um erro. Não havia. Quando o sol começou a clarear pela fresta da cortina, me levantei como um robô. Fui tomar banho. Olhei para o meu rosto no espelho. Parecia que tinha envelhecido 10 anos numa noite. Olheiras profundas, lábios rachados de tanto morder, cabelos desgrenhados. Vesti uma roupa qualquer. Tomei um café que não descia. E voltei para aquela mesa, porque precisava investigar. Precisava saber tudo. Fui até o escritório do Marcos de novo. Dessa vez não estava procurando documentos do hospital. Estava procurando a verdade. Abri todas as gavetas, revirei pastas, procurei atrás dos livros. E no fundo do armário, embaixo de uma pilha de revistas antigas, encontrei uma caixa de sapatos. Parecia insignificante, velha, desgastada, mas estava pesada. Sentei no chão e abri. Não tinha dinheiro lá dentro. Tinha papel, canhotos, milhares de canhotos, de loteria, de jogo do bicho, de apostas esportivas.
Alguns eram de anos atrás, outros de meses. O papel estava amarelado, amassado, com anotações às margens. E tinha cadernos. 3 cadernos velhos de capa preta. Abri o primeiro. A letra dele. Páginas e páginas com a letra trêmula do Marcos. Números, palpites, combinações e frases. Frases que me cortaram como lâminas. Se eu ganhar hoje, pago o banco. Eles não vão tomar a casa. Falta pouco. Só mais uma aposta certeira e recupero tudo. Deus vai me ajudar. Eu sinto que o prêmio sai essa semana. A Marina não pode saber. Ela não entenderia. Mas quando eu ganhar, ela vai ver que eu estava certo. Li aquilo e entendi tudo. Ele não tinha uma amante. Não tinha outra família. Não gastou com bebidas ou festas. Ele tinha um vício. Um vício silencioso. Um vício que ele alimentou por anos, jogando nosso dinheiro fora na esperança doentia de que uma vitória grande resolveria tudo antes que eu descobrisse. Cada empréstimo era para cobrir o anterior. Cada dívida nova era para pagar a velha e ainda sobrar para mais uma aposta. Ele achava que estava a uma combinação de distância de nos salvar, mas estava apenas nos afundando mais. E as quintas-feiras? As quintas-feiras eram o dia de buscar dinheiro. De ir aos correios, não para pegar correspondência, mas para não deixar que eu pegasse. Para esconder, para manter a farsa. Fechei o caderno. Minhas mãos estavam sujas de pó e tinta velha. Olhei para aquela caixa, para aqueles milhares de bilhetes perdedores, e senti algo que não era só raiva ou tristeza. Era nojo. Nojo de ter sido tão cega, de ter confiado tanto. Voltei para a sala com a caixa. Coloquei ao lado das cartas. Agora eu tinha as provas do crime e as provas do motivo. Peguei o telefone e liguei para o Rodrigo, meu filho mais velho. Ele atendeu no 3º toque. Mãe, como o pai está? Minha voz saiu firme. Mais firme do que eu me sentia. Rodrigo, você pode vir aqui em casa? Agora? Agora? É meio-dia, mãe. Eu tô no trabalho. Rodrigo, cortei ele. Eu preciso que você venha. É urgente. E não traga as crianças. Ele deve ter percebido algo no meu tom. Porque não discutiu. Tá, mãe, eu saio agora. Chego aí em 40 minutos. Desliguei. Sentei de novo na mesa da cozinha. Esperei. O Rodrigo chegou mais rápido que eu esperava. Entrou pela porta com o rosto preocupado, ainda de roupa de trabalho. Mãe, o que aconteceu? O pai piorou? Não respondi. Apenas apontei para a mesa, para os papéis, para a caixa de canhotos. Ele olhou, franziu a testa, pegou uma carta, leu, pegou outra. O rosto dele foi mudando. Confusão. Descrença, raiva. Mãe, o que é isso? Seu pai nos faliu, Rodrigo. Ele sentou devagar na cadeira, sem tirar os olhos daqueles papéis. Mas ele sempre disse que investia, que tinha dinheiro guardado, que estava tudo sob controle. Ele mentiu. Ele jogou tudo fora e colocou dívidas no meu nome. Falsificou minha assinatura. A casa vai a leilão daqui a 20 dias. Meu filho passou as mãos pelos cabelos, um gesto que ele herdou do pai. Ficou em silêncio por um longo tempo. Então explodiu. Como ele teve coragem? Como ele fez isso com a senhora? Com a gente? Eu não tinha resposta. Só tinha o vazio de quem percebe que viveu décadas inteiras numa mentira. O Rodrigo começou a ler os canhotos, os cadernos. A cada página, a expressão dele ficava mais dura. Ele abriu o laptop que tinha trazido na mochila. Montou uma planilha. Começou a organizar as dívidas por data, por credor, por valor. Trabalhamos em silêncio por horas. Quando terminamos, a realidade estava lá, fria e cruel numa tela iluminada. Total das dívidas: R$ 273 mil documentados. Mais outros valores que provavelmente existiam, mas não tínhamos comprovantes. Se somássemos tudo, passava de R$ 500 mil. E o patrimônio? Nossa casa, que no mercado valia talvez 300 mil se vendida rápido. A poupança que eu achava que existia? Zerada. O carro velho? Valia pouco. Minha aposentadoria? Já comprometida com o consignado. Não havia salvação financeira. Não com aqueles números. O Rodrigo me olhou com os olhos cheios de lágrimas contidas. E a Renata, mãe? Você já contou para ela? A Renata, minha filha caçula, a princesinha do pai, a que sempre o defendeu, a que achava que eu era dura demais com ele.
Ela ainda não sabe. Ela precisa saber. Ela tem que vir aqui. Peguei o telefone. Liguei. A Renata atendeu animada. Mãe! Como tá o papai? Nanda, você pode vir aqui em casa? Agora? Eu ia levar umas roupas para ele no hospital. Vem aqui primeiro, por favor. Tá acontecendo alguma coisa? Vem, filha. Meia hora depois, ela chegou. Entrou com uma sacola de roupas limpas do pai, sorrindo, apesar da situação. Sempre otimista, sempre acreditando que tudo ia ficar bem, até ver a mesa, até o Rodrigo explicar e ver o sorriso dela morrer. A Renata olhou para os papéis como se estivesse vendo um acidente. Horror, incredulidade, negação. Não, isso tá errado, tem que tá errado. Pegou uma carta, leu, jogou na mesa, pegou outra. Isso é golpe, clonaram os dados do papai, é óbvio. Nanda, o Rodrigo tentou. Não, Rodrigo, o papai não faria isso. Ele sempre cuidou da gente. Ele sempre disse que estava guardando dinheiro, que estava planejando uma surpresa. Renata, minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Olha isso aqui. Empurrei um envelope específico na direção dela. Um envelope azul, com o nome dela. Ela pegou. Abriu. Era uma fatura de cartão de crédito universitário. Um daqueles cartões com limite alto para estudantes. No nome da Renata. 23 mil reais de dívida. Compras em casas de aposta online. Saques em caixa eletrônico. Transferências. A cor sumiu do rosto da minha filha. Mas eu nunca pedi esse cartão. Eu sei, disse. Mas ele pediu, no seu nome, e usou. Quando? Olhei a data de abertura da conta. Março deste ano. Renata ficou em silêncio, então suas mãos começaram a tremer. Ela lembrou. Março. Eu pedi dinheiro para ele em março, para pagar a matrícula do curso. Ele disse que ia me dar. Disse. Deixa com o papai, filha. Eu resolvo. E ele resolveu. Rodrigo completou com a voz amarga. Abriu um cartão no seu nome, estourou, sacou o dinheiro e te deu o presente. A Renata começou a chorar. Não era o choro da menina mimada que eu conhecia. Era o choro de quem acabou de descobrir que foi usada, traída, roubada pelo próprio pai. Ele roubou de mim, o papai roubou de mim. Fui até ela, abracei. Ela era adulta já, tinha 26 anos, mas naquele momento era só minha bebê quebrada. O Rodrigo se juntou ao abraço. Ficamos nós três ali, na cozinha daquela casa que não era mais nossa, abraçados sobre os escombros da nossa família. Quando o choro acalmou, Renata se afastou, limpou o rosto com as costas da mão, olhou para mim com os olhos vermelhos. E agora? Essa era a pergunta. A pergunta que eu tinha evitado a noite inteira. A pergunta que não tinha resposta fácil. Agora a gente precisa de um advogado, o Rodrigo falou, para tentar impedir o leilão, para alegar fraude nas assinaturas, para limpar o nome da mãe e da Nanda. Isso custa dinheiro, Renata sussurrou. Tudo custa dinheiro, respondi. E dinheiro é exatamente o que a gente não tem. Olhei para a minha sala, para os móveis que levei anos juntando, para a cristaleira da minha avó, para o relógio de parede que compramos na lua de mel. A gente vai ter que vender tudo o que puder. Passamos o resto da tarde fazendo uma lista. Objetos de valor, joias, meu colar de pérolas, o relógio de ouro do Rodrigo que demos no aniversário dele, os brincos da Renata, a televisão, o micro-ondas, o faqueiro de prata. Cada item que eu colocava naquela lista era um pedaço da minha história sendo arrancado. Mas não havia escolha. Precisávamos de dinheiro para advogado, para tentar salvar alguma coisa. E o pai? Renata perguntou de repente. O hospital ligou mais cedo. Ele tá agitado. Tá pedindo por você, mãe. Respirei fundo. Ele vai ter que esperar. Mas, mãe... Renata, eu não consigo olhar para ele agora. Se eu for lá, eu não sei o que vou fazer. Se vou gritar, se vou chorar, se vou... Não terminei a frase. Mas eles entenderam. O Rodrigo fechou o laptop. Amanhã cedo eu procuro um advogado. A gente agenda consulta, pega todos esses documentos e explica a situação. E eu vou numa loja de penhores. Renata disse, tocando os brincos. Vou vender essas coisas que ele me deu. Não quero nada que tenha vindo dele. A ironia era amarga.
As coisas que o pai deu de presente tinham sido compradas com dinheiro roubado. Eram presentes envenenados. Eles foram embora já de noite. Prometi que ligaria se precisasse de algo, que tentaria dormir, que ia ficar bem. Mas quando fechei a porta e fiquei sozinha de novo naquela casa silenciosa, desabei. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo. Pela confiança quebrada. Pelos anos desperdiçados. Pela velhice que deveria ser tranquila e agora seria uma batalha por sobrevivência. Chorei pelo Marcos também. Pelo homem que eu achei que ele era. Pelo casamento que eu achei que tínhamos tido. Tudo isso morreu junto com aquela quinta-feira maldita. E no meio do choro, uma raiva começou a crescer. Uma raiva fria, calculista. Ele estava naquele hospital, preso no próprio corpo, esperando que eu fosse lá cuidar dele. Esperando que eu, a esposa dedicada, limpasse a bagunça que ele fez, que perdoasse, que esquecesse. Mas ele tinha subestimado uma coisa. Ele tinha me transformado em refém das próprias ações. E quando você não tem mais nada a perder, você perde também o medo. Me levantei do chão. Sequei as lágrimas. Olhei para aquela sala que logo não seria mais minha. Você não vai me destruir, Marcos. Falei para o vazio. Você tentou, mas eu não vou deixar. Porque agora eu sabia a verdade. E a verdade, mesmo sendo dolorosa, pelo menos era real. E era dela que eu ia partir para reconstruir o que sobrou da minha vida. Mesmo que isso significasse deixar o homem que eu amei apodrecer sozinho nas consequências das próprias escolhas. Acordei no sofá com o sol já alto. Meu corpo doía, minha cabeça latejava. Mas havia uma clareza nova, uma determinação que eu não sentia ontem. Precisava de provas, mais provas. Porque sabia que quando confrontasse o Marcos, e eu ia confrontar, ele tentaria se defender, tentaria minimizar, e eu precisava estar armada com fatos irrefutáveis. Voltei ao escritório dele. Dessa vez, não procurei nas gavetas. Procurei no computador. Ele nunca foi bom com tecnologia. Usava o computador apenas para algumas coisas básicas e, descobri, para acessar sites de aposta. A senha era ridiculamente simples. Nossa data de casamento. Consegui entrar no primeiro tente. Abri o histórico. E foi como abrir a porta do inferno. Sites de apostas, dezenas deles, casas de apostas esportivas, cassinos online, páginas de loteria. E um site que chamou minha atenção. Um fórum onde viciados em jogo se encontravam. Li algumas postagens dele. Perdi tudo de novo hoje. Minha esposa não sabe. Não posso contar. Mas eu sei que a próxima vai ser diferente. Peguei mais dinheiro. Dessa vez vai dar certo. Eu sinto. Alguém aqui já mentiu para a família? Como vocês lidam com isso? Li aquilo e senti uma mistura de pena e repulsa. Ele não estava sozinho na doença. Havia dezenas como ele naquele fórum. Pessoas destruindo famílias inteiras. Um bilhete de aposta por vez. Mas a pena durou pouco. Porque a responsabilidade era dele. A escolha era dele. E as consequências? Essas ele dividiu comigo sem meu consentimento. Abri a caixa de e-mails dele. Tinha mensagens de banco, de financeiras, e tinha uma pasta chamada Valdir. Valdir. Esse nome estava nos cadernos. Eu tinha visto várias vezes. Abri os e-mails. Senhor Marcos, o prazo está vencido. O combinado era até sexta. Senhor Marcos, vou precisar tomar medidas mais sérias se não receber o pagamento. Marcos, não me faça ir aí na sua casa. Valdir era um agiota, e os valores mencionados nos e-mails eram altos, muito altos. Tinha um empréstimo de R$ 38 mil com ele, com juros abusivos. Procurei o telefone. Estava ali, numa assinatura. Um celular. Olhei para aquele número. Segurei o telefone na minha mão. E antes de pensar demais, disquei. Chamou 3 vezes. Uma voz grossa atendeu. Alô? Senhor Valdir? Quem quer saber? Aqui é Marina, esposa do Marcos. Silêncio do outro lado. Depois, um risinho curto. Ah, Dona Marina, finalmente, eu soube que seu marido tá mal. Meus pêsames. O tom dele era falso. Tinha zero de sinceridade. Quanto ele deve pro senhor? Direto ao ponto. Gosto disso. Olha, com os juros que acumularam essa semana, tá em 38.500. E se eu não pagar? Outro silêncio. Mais pesado. Dona Marina,
Eu não gosto de ameaçar senhoras, mas negócio é negócio. Seu marido assinou promissórias, tem garantias, e eu tenho meios de cobrar. O senhor sabe que o que está fazendo é crime, né? Agiotagem é crime. Ele riu, uma risada seca. A senhora vai me denunciar? Vai explicar para o delegado que o marido da senhora pegou dinheiro para jogar? Vai expor a família toda? Eu duvido. Ele estava certo. Eu não tinha força para uma denúncia agora. Não com tudo o que estava acontecendo. Eu vou te dar um prazo, dona Marina, por respeito à situação. 2 semanas. Se não cair na minha conta, eu tomo outras providências, e a senhora não vai gostar. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone na minha mão. 38.500. Mais uma dívida, mais um buraco. O quanto mais tinha? Quantas outras pessoas o Marcos devia? Quantos outros Valdires existiam que eu ainda não sabia? Senti meu estômago revirar. Corri para o banheiro e vomitei. Não tinha comido nada, então foi só bile. Amarga. Como tudo na minha vida agora. Lavei o rosto, olhei para o espelho. Aquela mulher ali parecia uma sobrevivente de guerra. E era. Era uma sobrevivente de uma guerra que eu não sabia que estava lutando. O telefone tocou. Era o hospital de novo. Dona Marina, o senhor Marcos está muito agitado. A pressão está subindo. Os médicos estão preocupados. A senhora precisa vir. Eu não posso agora. Mas, dona Marina, eu disse que não posso. Desliguei. Ele estava agitado. Claro que estava. Porque sabia. Sabia que quinta-feira tinha passado. Sabia que eu devia ter ido aos Correios. Sabia que a verdade tinha vindo à tona. Ele não estava com medo de morrer. Estava com medo de mim. Do que eu ia fazer. De como ia reagir. E ele tinha razão em ter medo. Porque a Marina que entrou naquela caixa postal era uma mulher ingênua que confiava no marido. Mas a Marina que saiu de lá? Essa era outra pessoa. Essa tinha visto o fundo do poço e estava pronta para lutar de volta com todas as forças que restavam. Eu ainda não sabia como. Ainda não tinha um plano completo. Mas uma coisa eu tinha certeza. Ele ia responder por tudo que fez, de um jeito ou de outro. E se isso significava deixá-lo sozinho naquele hospital, paralisado, sem visita, sem o conforto da esposa dedicada? Então, que assim fosse, porque dedicação precisa ser merecida. E ele tinha perdido esse direito há muito tempo. Eu só não sabia. Agora sabia. E conhecimento é poder. Mesmo quando esse conhecimento dói mais que qualquer ferida física poderia doer. Meu marido não faltava ao correio há 35 anos. Parte 2. Na manhã seguinte, o Rodrigo chegou cedo. Trazia café e pão na sacola. Eu não tinha comido direito há dias, mas forcei algumas garfadas. Precisava de energia para o que vinha pela frente. Consegui consulta com um advogado. Ele anunciou. Ele atende casos de fraude financeira. Marcamos para 10 da manhã. O escritório ficava num prédio comercial antigo no centro. Doutor. Marcos era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, postura séria. Nos recebeu numa sala pequena, mas organizada. Contei tudo. Mostrei os documentos, as cartas, os canhotos, os cadernos. Ele ouvia em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Dona Marina, vou ser sincero com a senhora. A situação é grave. Eu sei que é grave. Eu quero saber se tem solução. Tem, mas não é simples. E não é rápido. Ele abriu uma pasta. Primeiro, a casa. Para impedir o leilão, precisamos entrar com um pedido de suspensão alegando fraude na hipoteca. Para isso, vamos precisar de perícia grafotécnica para provar que a assinatura não é da senhora. Isso demora? Algumas semanas. Talvez mais. Eu não tenho semanas. O leilão é daqui a 18 dias. Então vamos pedir liminar de urgência. Não é garantido, mas é possível. Quanto aos cartões e empréstimos no seu nome, mesma coisa. Fraude. Vamos contestar tudo. Apresentar queixa de estelionato. Contra o meu marido. Ele me olhou nos olhos. Sim, contra o seu marido. A senhora entende o que isso significa? Significa que ele pode ser preso. Se a justiça assim determinar, sim, ele cometeu crimes. Vários crimes. Olhei para as minhas mãos. Mãos que seguraram as dele por 35 anos. Que cuidaram dele quando estava doente, que cozinharam para ele, lavaram suas roupas, acariciaram seu rosto,
E agora essas mesmas mãos iam assinar uma queixa-crime contra ele. Quanto vai custar? Perguntei. Dr. Marcos suspirou. Vou ser honesto. Meus honorários para um caso assim seriam 20 mil reais. Mas vendo a situação de vocês, aceito 10. E parcelado. 10 mil. Eu não tinha, mas ia arranjar, de algum jeito. Fechado. Saímos do escritório 2 horas depois com um monte de papéis para assinar e uma lista de documentos para juntar. O Rodrigo me levou de volta para casa. Mãe, a Renata foi hoje cedo nas lojas de penhores. Conseguiu 3 mil reais vendendo as joias dela e mais algumas coisas. E você? Eu e a Paula conversamos. Vamos vender o carro dela. Era um carro simples, mas dá uns 8 mil. Com o que eu tenho guardado, completo os 10. Aquele menino. Aquele homem que era meu filho estava se sacrificando por causa dos erros do pai. Era injusto, era errado, mas era a realidade. Vocês não precisam. Precisamos sim. Você é nossa mãe. E o que ele fez afeta a gente também. A Nanda tá com o nome sujo. A casa é onde a gente cresceu. A gente vai lutar. Abracei meu filho. Pela primeira vez em dias, senti que não estava completamente sozinha. Mas tinha mais uma coisa que eu precisava fazer. Algo que vinha evitando, mas que não dava mais para adiar. Rodrigo, me leva no hospital. Ele me olhou surpreso. Tem certeza? Tenho. Chegou a hora de ter uma conversa com seu pai. A viagem até o hospital foi silenciosa. Meu coração batia rápido. Minhas mãos suavam. Eu tinha ensaiado o que ia dizer, mas sabia que quando olhasse para ele, tudo podia desmoronar. O quarto dele ficava no 3º andar. Entrei sozinha. O Rodrigo ficou esperando no corredor. O Marcos estava deitado, olhando para o teto. Quando me viu entrar, os olhos dele se arregalaram. Ele tentou sentar, mas o corpo não obedecia. Fez sons com a boca tentando formar palavras. Puxei a cadeira de visitas. Sentei ao lado da cama. Não peguei na mão dele. Não encostei nele. Apenas olhei. Eu fui aos correios, Marcos. Vi o pânico instantâneo no rosto dele. As lágrimas que começaram a escorrer. Abri a bolsa. Tirei o envelope vermelho do leilão. Coloquei sobre o peito dele. Nossa casa. Você deu nossa casa como garantia e agora ela vai a leilão. Ele chorava, um choro torto, babado, desesperado. E tem mais. Tirei um maço de canhotos. Joguei sobre ele. Jogo. Você jogou tudo fora. R$500 mil. 35 anos de trabalho. Tudo num bilhete de loteria. Ele tentava falar. Na. Não gasta sua energia. Eu já sei de tudo. Sei do agiota. Sei dos cartões no meu nome. Sei da dívida da Renata. Sei de cada mentira que você contou. Segurei a mão paralisada dele. Não com carinho, com firmeza, olhando nos olhos. Eu confiei em você. Por 35 anos eu confiei. E você usou essa confiança para me roubar. Para roubar seus próprios filhos. Ele soluçava. O monitor cardíaco apitava mais rápido. A enfermeira abriu a porta, preocupada. Dona Marina, a pressão dele. Já estou saindo. Me levantei. Olhei para ele uma última vez. O advogado vai entrar com queixa de fraude. Contra você. Vão investigar tudo. E quando você sair daqui, se sair, não vai voltar para casa. Porque não vai ter casa. E não vai ter esposa esperando. Ele estendeu a mão boa, tentando me alcançar. Eu me afastei. Você cavou seu próprio túmulo, Marcos. Agora vai ter que deitar nele. Saí daquele quarto e não olhei para trás. O Rodrigo estava no corredor. Viu minha cara e não precisou perguntar nada. Apenas me abraçou enquanto eu chorava. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram de desespero. Eram de alívio. Porque eu tinha dito, tinha colocado para fora. Tinha olhado no olho do homem que me destruiu e mostrado que ele não tinha me quebrado completamente. Eu ainda estava de pé. Ferida, machucada, mas de pé. Os dias seguintes foram um borrão de papelada, consultas e vendas apressadas. O Dr. Marcos entrou com os pedidos de liminar. A perícia foi agendada. A queixa de fraude foi registrada. A Renata vendeu tudo que tinha de valor. O Rodrigo vendeu o carro da Paula. Eu vendi minha cristaleira, meu colar de pérolas, o relógio da lua de mel. Cada peça que saía da casa era como arrancar um pedaço de mim. Mas conseguimos juntar o dinheiro para o advogado, e isso nos dava uma chance, uma pequena chance.
Uma semana depois da minha visita ao hospital, recebi uma ligação do Dr. Marcos. Dona Marina, tenho novidades, boas e ruins. Meu estômago apertou. Me diz as ruins primeiro. A liminar para suspender o leilão foi negada. O juiz entendeu que precisamos de mais tempo para provar a fraude. O leilão vai acontecer conforme programado. Senti o chão sumir. E as boas? Consegui um prazo de 60 dias para apresentarmos a contestação completa. E a perícia já foi marcada. Se provarmos que não foi você quem assinou, podemos reverter o leilão depois. Reaver a casa. Depois de quanto tempo? 6 meses, talvez 1 ano. 1 ano. Onde eu ia morar por 1 ano? E as dívidas no meu nome e da Renata? Essas vão demorar mais. Mas vamos conseguir limpar. Vai levar tempo, mas vamos. Desliguei e sentei na cama. A casa ia a leilão. Eu tinha 12 dias para sair. 12 dias para achar um lugar para morar. Com uma aposentadoria comprometida pelo consignado e o nome sendo limpo. Ninguém ia alugar um apartamento para mim nessas condições. O Rodrigo chegou mais tarde com uma proposta. Mãe, encontrei um apartamento pequeno num bairro simples. 1 quarto, cozinha minúscula. O proprietário aceitou alugar sem fiador, mas cobra 3 meses adiantado. 3 meses de aluguel adiantado. Mais um golpe. Mas não havia escolha. Quanto? 3.000 reais, 1.000 por mês. Eu tinha exatamente 3.200 reais que sobrou das vendas. Se eu pagasse o aluguel, ficaria com 200 para viver o mês. Mas era teto. Era abrigo. Fecha. Comecei a empacotar. Cada caixa que eu fechava era mais um pedaço da minha vida sendo guardado. Fotos da família, as roupinhas de bebê que guardei dos meus filhos, o vestido do meu casamento, livros, lembranças. Separei o que ia levar para o apartamento pequeno. O resto foi para um guarda-móveis barato, ou vendido, ou doado. A casa ficava cada vez mais vazia, e eu junto com ela. No 10º dia, recebi uma visita inesperada. Toquem a campainha. Abri. Era uma mulher que eu não conhecia, uns 40 anos, bem vestida. Me olhou com uma mistura de curiosidade e desconforto. Dona Marina? Sim? Meu nome é Júlia. Eu sou a assistente social do hospital onde seu marido está internado. Meu coração acelerou. Ele morreu? Não. Mas precisamos conversar sobre a situação dele. Posso entrar? Deixei ela entrar. Ofereci café que ela recusou. Sentamos na sala meio vazia. Dona Marina, o Marcos vai ter alta na semana que vem. Já? Sim. O quadro dele está estável. Ele vai precisar de fisioterapia, acompanhamento, mas não precisa mais ficar internado. Eu sabia onde aquilo ia dar. E vocês querem saber se eu vou cuidar dele. Ela pareceu desconfortável. Bem, normalmente o paciente volta para casa com a família. Precisa de cuidados constantes. Banho, alimentação, medicação, transporte para as terapias. Eu não vou poder fazer isso. Ela piscou surpresa. Mas a senhora é a esposa dele. Eu era, antes de descobrir que ele destruiu minha vida. Antes de perder minha casa por causa dele. Antes de descobrir as dívidas, as mentiras, os crimes que ele cometeu. Ela abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Então, a senhora não vai levá-lo para casa? Não tenho mais casa. Ela vai a leilão na segunda-feira. E se tivesse, não levaria. Ele vai ter que ir para uma clínica. Um abrigo. Qualquer lugar. Menos comigo. Mas, Dona Marina, ele precisa de cuidados. Ele está debilitado. E eu também estou. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu também estou debilitada. Emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. Ele fez isso comigo. Não o contrário. Se ele precisa de cuidados, que o Estado cuide. Ou os filhos dele, ou ninguém. Mas eu já dei 35 anos da minha vida para esse homem. Não vou dar mais um único dia. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu entendo que a situação é delicada. A senhora não entende nada. Cortei. A senhora não foi roubada. Não foi traída. Não perdeu a casa onde criou os filhos por causa das mentiras de alguém que jurou te amar. Ela engoliu seco. Vou ver o que podemos fazer. Talvez uma casa de apoio. Alguma instituição. Façam o que for necessário. Mas não contem comigo. Ela saiu logo depois. Deve ter achado que eu era a bruxa, a esposa sem coração.
Mas eu não me importava mais com o que os outros achavam, porque eles não sabiam, não tinham vivido, não tinham acordado no meio da noite com o peso de R$500 mil de dívida no peito. Não tinham olhado para as paredes da própria casa, sabendo que em dias ela seria de outra pessoa. Eu fiz o que precisava ser feito para sobreviver. E se isso me fazia má aos olhos dos outros, que assim fosse. Pelo menos eu ainda estaria viva. E isso já era mais do que o Marcos merecia depois do que fez. O dia do leilão chegou numa segunda-feira ensolarada. Irônico. Deveria estar chovendo. Deveria estar nublado. Mas o sol brilhava como se não soubesse que meu mundo estava desmoronando. Não fui ao leilão. Não tive coragem. O Rodrigo foi. Disse que precisava ver. Precisava testemunhar. Voltou 3 horas depois com o rosto fechado. Vendeu por R$315 mil. 315 mil. Uma casa que valia mais. Muito mais. Mas em leilão, as coisas vão por menos. Sempre vão. Paga a dívida do banco? Paga. E sobra uns 30 mil. Mas tem as outras dívidas. Os cartões. O consignado. Vai zerar tudo e não vai sobrar nada. Então era isso. 35 anos de casamento, de trabalho, de construção. Tudo zerado. Tudo ido. E o agiota? Rodrigo balançou a cabeça. Esse é o problema. O Valdir não está na lista de credores oficiais, porque é ilegal. Então, o dinheiro do leilão não vai para ele. E ele vai cobrar de mim. Vai. Silêncio pesado. A gente precisa denunciar ele, mãe. Ir na polícia, apresentar queixa. E expor a família toda, expor que o Marcos era viciado em jogo, que pegou dinheiro de agiota, virar notícia de jornal. Melhor que ser ameaçada. Ele tinha razão, mas eu estava cansada, tão cansada. Deixa eu pensar. Os dias seguintes foram os piores. Precisei empacotar as últimas coisas, limpar a casa, deixar tudo como estava quando chegamos, 40 anos atrás, recém-casados e cheios de sonhos. Olhei para cada cômodo vazio, a cozinha onde fiz milhares de refeições, o quarto onde meus filhos foram concebidos, a sala onde celebramos natais, aniversários, formaturas. E agora? Agora eram apenas paredes brancas, vazias, como eu. O apartamento que o Rodrigo alugou era minúsculo. Um quarto que mal cabia a cama e um guarda-roupa. Uma cozinha onde 2 pessoas não cabiam juntas. Banheiro pequeno. Sala que era mais um corredor. Mas era meu. Temporariamente meu. Passei a primeira noite ali deitada no colchão, olhando para o teto rachado, ouvindo os barulhos dos vizinhos. Uma criança chorando, um casal brigando, uma televisão alta. Chorei. Pela última vez, me permiti chorar. Porque no dia seguinte, eu precisava acordar e seguir. Encontrar um jeito de sobreviver com a aposentadoria comprometida. Precisava pensar em como ganhar dinheiro, como recomeçar aos 68 anos. A vida não tinha parado só porque a minha tinha desmoronado. E no meio dessa noite escura, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Dona Marina. A voz grossa do Valdir. Soube que a casa vendeu. 315 mil. Mas meu dinheiro não apareceu aqui. Porque você não é credor oficial. É agiota, criminoso. Ele riu, sem humor. Criminoso sou eu? E o seu marido que pegou meu dinheiro e não pagou? Ele não é criminoso? Ele é. E vai responder por isso. Tem queixa aberta. Vai responder por tudo que fez. Que bonito! Mas isso não me paga. Eu quero meus 38 mil. Eu não tenho. Você viu. A casa foi. Não tem mais nada. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Me deixa em paz, Valdir. Vai cobrar do Marcos. Ele tá internado ainda. Vai lá. Homem paralisado não me paga. Mas uma velhinha esperta pode achar um jeito. Senti um frio na espinha. Isso é ameaça? É um lembrete. 2 semanas, Dona Marina. Depois disso, eu tomo providências. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone na mão. Tremendo. Aquele homem era perigoso. Eu sabia. E estava de olho em mim. Precisava fazer algo. Rápido. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão tomada. Ia na polícia. Ia denunciar o Valdir. Não me importava mais com a exposição, com a vergonha. Importava-me com a minha segurança. Fui na delegacia mais próxima. Sentei e esperei minha vez.
Quando fui chamada, expliquei tudo para o delegado. Um homem de meia idade e cansado que parecia ter visto tudo naquela vida. Mostrei os e-mails do Valdir, as mensagens, o número dele. Ele ouviu, fez anotações e então me olhou com uma expressão que eu não gostei. Dona Marina, eu entendo a situação, mas sem provas mais concretas de ameaça explícita ou de violência, não podemos fazer muito. Ele me ligou, me disse que ia tomar providências. Providências é vago, pode ser qualquer coisa, cobrar na justiça, por exemplo. Mas ele é agiota, isso é crime. É, mas provar é complicado. Ele vai dizer que era empréstimo entre amigos, que não cobrava juros, sua palavra contra a dele. Senti a raiva subir. Então eu tenho que esperar ele fazer algo? Esperar ser agredida? Não é isso. Vou registrar um BO. Vou fazer uma investigação preliminar. Mas a senhora precisa entender que essas coisas levam tempo. Tempo era o que eu não tinha. Saí dali me sentindo ainda mais desamparada. A lei não ia me proteger. Não há tempo. Voltei para o apartamento. Sentei na cama, olhei para o celular. Tinha uma mensagem da Renata. Mãe, o hospital ligou. O papai teve alta. Disseram que ele foi transferido para uma casa de apoio em Santa Clara. Uma clínica pública para pessoas sem condições. Então era isso. Ele tinha ido para um abrigo, longe, sozinho. Senti uma pontada de algo. Não era pena, não era culpa. Era apenas uma tristeza distante, pela vida que poderia ter sido, pelo homem que ele poderia ter sido. Mas ele escolheu o caminho dele, e agora estava colhendo. Você vai visitar? Renata perguntou na mensagem seguinte. Pensei. Realmente pensei. Não sei, ainda não. A verdade é que eu não sabia se algum dia conseguiria olhar para ele de novo, se conseguiria estar no mesmo ambiente sem sentir a raiva voltar. Talvez um dia, quando a ferida fechasse um pouco, mas não agora. Agora eu precisava focar em mim, em sobreviver, em reconstruir. E foi então que tive uma ideia. Peguei o telefone, liguei para uma antiga colega de trabalho, a Márcia, professora aposentada como eu. Marina, quanto tempo? Como você está? Não menti. Estou mal, Márcia. Muito mal, mas preciso de um favor. Contei uma versão resumida da história. Ela ouviu em silêncio. Meu Deus, Marina, eu não sabia. Ninguém sabe. E eu prefiro assim. Mas olha, você ainda dá aulas particulares? Dou. Matemática para ensino médio. Será que consegue indicação para mim? Português, história, redação, qualquer coisa. Eu preciso trabalhar. Claro, deixa comigo. Tenho vários contatos. Vou passar seu telefone. 3 dias depois, já tinha 3 alunos agendados. Aulas particulares na casa deles. R$ 50 a hora. Não era muito, mas era algo. Comecei a trabalhar de novo aos 68 anos, voltando aos livros, às correções, ao ensino, e descobri algo. Eu era boa nisso. Sempre fui. E estar ali, ajudando um adolescente com uma redação, fazendo diferença, me dava propósito. Um propósito que o Marcos tinha tirado de mim sem que eu percebesse. 2 semanas depois da ameaça do Valdir, ele apareceu na minha porta. Eram 8 da noite. Toquem a campainha. Abri sem olhar o olho mágico. Erro meu. Ele estava ali, grandão, os anéis de ouro nos dedos brilhando. Sorriso falso. Dona Marina, precisamos conversar. Tentei fechar a porta. Ele colocou o pé. Não vai me deixar entrar? Que falta de educação. Você não é bem-vindo aqui. Eu fiz BO contra você. Eu sei. Recebi a visita de um policial. Conversamos. Está tudo resolvido. Meu coração afundou. Ele tinha subornado alguém. Ou ameaçado. O que você quer? Meu dinheiro. Simples assim. Eu não tenho. Ele olhou ao redor do corredor do prédio. Vizinhos podiam aparecer a qualquer momento. Vamos conversar lá dentro. Ou aqui mesmo, para todo mundo ouvir? Recuei. Ele entrou. Fechou a porta. Olhou para o apartamento minúsculo. Para os poucos móveis. Para a pobreza visível. Caiu no mundo, hein, Dona Marina? De casa própria para isso aqui. Não respondi. Apenas fiquei de pé, braços cruzados, tentando não mostrar o medo. Olha, eu vou ser bonzinho com a senhora. Vou fazer uma proposta. Não me interessa. Deixa eu terminar. Eu sei que a senhora não tem dinheiro, mas tem algo de valor. Meu sangue gelou. Eu não tenho nada. Tem sim. Tem a ação, a perícia,
a chance de recuperar aquela casa daqui uns meses. Eu entendi onde ele queria chegar. Quando a senhora conseguir reverter o leilão, quando a casa voltar para o seu nome, a senhora me paga, com a venda dela. A casa não é minha mais. Ainda não. Mas vai ser. E quando for, eu quero meus 38 mil, com juros. E se eu não conseguir reverter? Ele deu de ombros. Aí a gente pensa em outra coisa. Mas tenho fé que a senhora consegue. A senhora parece esperta. Ele foi até a porta, abriu, olhou para mim. Ah, e Dona Marina? Não some. Não mude de cidade, não tente fugir, porque eu vou achar, e aí não vou ser tão educado quanto fui hoje. Ele saiu, deixou a porta aberta, fechei tremendo, tranquei, encostei a cômoda na frente. Ridículo, mas me fez sentir um pouco mais segura. Liguei para o Rodrigo. Mãe? Que foi? O Valdir esteve aqui. O quê? Contei tudo. Ele ficou em silêncio do outro lado. Mãe, a senhora precisa sair daí. Vem para minha casa. Não vou colocar você e sua família em risco. Mas, Rodrigo, eu vou ficar bem. Mas precisamos acelerar a perícia. Precisamos reverter aquele leilão o mais rápido possível. Vou ligar para o Dr. Marcos amanhã, primeiro horário. Passei aquela noite acordada. Cada barulho no corredor me fazia pular. Cada porta batendo, cada voz. Estava com medo. Medo real. E tudo por causa do Marcos, por causa das escolhas que ele fez. Eu estava pagando o preço de crimes que não cometi. A raiva voltou. Mais forte, mais fria. Ele estava numa clínica. Protegido. Cuidado. Enquanto eu estava ali, sozinha, ameaçada por um agiota que ele tinha trazido para a nossa vida. E naquele momento, tomei uma decisão. Eu ia reverter aquele leilão. Ia recuperar a casa. Não por mim, mas para pagar o agiota e me livrar dessa ameaça. E depois? Depois eu ia vender aquela casa por vontade própria. Ia pegar o dinheiro. E ia recomeçar longe. Longe do Marcos. Longe dessas memórias. Longe de tudo. Porque eu merecia paz. E ia conseguir. Custasse o que custasse. A perícia grafotécnica aconteceu 3 semanas depois. Foi num prédio judicial, com um perito sério que analisou cada documento, cada assinatura. Eu levei meus documentos de verdade, carteira de identidade, carteira de trabalho, declarações antigas do imposto de renda, tudo que tinha com minha assinatura legítima. O perito comparou, mediu, usou instrumentos que eu não sabia que existiam. E 2 horas depois, me entregou um laudo preliminar. Senhora Marina, é evidente que essas assinaturas nos contratos de empréstimo e hipoteca não foram feitas pela senhora. As diferenças são claras. A inclinação, a pressão, as formações das letras. Foi uma falsificação. Senti um alívio imenso. Lágrimas vieram sem avisar. Esse laudo serve para o processo? Serve. Vou emitir o laudo oficial em 3 dias. Seu advogado pode usar para pedir a reversão. Saí dali com esperança pela primeira vez em semanas. Dr. Marcos não perdeu tempo. Com o laudo em mãos, entrou com pedido de anulação do leilão, de reversão da venda, de restituição do imóvel. Dona Marina, com esse laudo, temos uma chance real, mas ainda vai demorar. Esses processos são lentos. Quanto tempo? 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. Uma eternidade quando se tem um agiota no seu encalço. Mas era o que tinha. Então esperei. Continuei dando aulas. Consegui mais alunos. 8 ao todo. Trabalhava todo dia. Chegava em casa cansada, mas o cansaço era diferente. Era o cansaço de quem está construindo algo, de quem está lutando. A Renata também estava se recuperando. O Dr. Marcos estava processando a anulação da dívida do cartão dela. Seria limpa em alguns meses. E o Marcos? O Marcos continuava na clínica em Santa Clara. Nem eu nem a Renata tínhamos ido visitá-lo. O Rodrigo foi uma vez. Voltou abalado. Mãe, ele tentou falar. Quis me dizer algo, mas não consegue. Fica ali, olhando para a parede, segurando uma aliança velha nas mãos. Minha aliança. A que eu tinha devolvido para ele naquele dia no hospital. Senti algo mexer no peito, mas esmaguei antes que virasse pena. Como ele está fisicamente? Fraco, magro. A clínica é pública, sabe como é. Cama compartilhada, pouca atenção. Mas é o que dá para pagar. Era melhor do que ele merecia.
4 meses depois da perícia, o doutor Marcos me ligou com a notícia. Dona Marina, conseguimos. O juiz anulou o leilão, determinou a restituição do imóvel. A senhora voltou a ser proprietária legal da casa. Sentei, respirei fundo. Quando? Tem burocracia ainda. Registro, transferência. Mas em umas 2 semanas, a casa é oficialmente sua de novo. 2 semanas. Desliguei e fiquei olhando para as paredes daquele apartamento minúsculo. A casa ia voltar. Minha casa. A casa que eu jurei que nunca mais veria. Mas eu não ia morar nela. Não podia. As memórias eram muitas, dolorosas demais. Ia vendê-la. Por vontade própria dessa vez. Ia pagar o agiota. Ia pegar o que sobrasse. E ia alugar um lugar melhor. Ou quem sabe comprar um apartamento pequeno. Simples, mas meu. Um recomeço de verdade. Liguei para o Valdir. Pela primeira vez fui eu quem ligou. Valdir. Dona Marina, quanto tempo? A casa voltou para o meu nome. Vou vendê-la. Em 1 mês você tem seu dinheiro. Silêncio do outro lado. Depois ele riu. Sabia que a senhora era esperta. 1 mês, então. Não se esqueça dos juros. Agora são 42 mil. Mais 4 mil de juros. Sanguessugas. Você vai ter. Desliguei. 1 mês. 1 mês e eu estaria livre. Vender a casa foi mais rápido do que eu imaginava. Coloquei anúncio. Em 2 semanas, tinha 3 propostas. Escolhi a melhor. 380 mil reais. Mais do que tinha sido no leilão. Menos do que valia de verdade. Mas era o suficiente. Fechamos negócio. A escritura foi marcada. E numa manhã fria de agosto, 6 meses depois de tudo ter começado, assinei a venda da minha casa. Dessa vez, por vontade própria. Recebi o dinheiro na conta. Olhei para aquele valor. 380 mil reais. Parecia muito, mas sabendo que ia sair quase tudo. Primeiro, Dr. Marcos. Ele tinha feito parcelamento, mas ainda faltava. 6 mil reais. Paguei à vista. Segundo, Valdir. 42 mil. Transferi sem dó nem piedade. Nunca mais queria ouvir a voz daquele homem. Terceiro, Renata. A dívida dela tinha sido anulada judicialmente, mas ela tinha gastado dinheiro do próprio bolso enquanto esperava. 15 mil para ajudar ela a recomeçar. Quarto, Rodrigo. Ele tinha vendido o carro da Paula. Devolvi o valor. 20 mil. Sobrou 297 mil. Dinheiro que deveria ter sido meu e do Marcos, patrimônio de uma vida. Agora reduzido a isso. Mas era meu. Finalmente, verdadeiramente meu. Não contei para o Marcos que a casa tinha sido vendida. Ele estava lá na clínica, distante, preso no próprio corpo. Não precisava saber. Procurei um apartamento para comprar. Pequeno, 2 quartos. Um para mim, outro para caso os netos quisessem dormir. Cozinha adequada. Banheiro bom. Em um bairro tranquilo. 150 mil reais. Comprei à vista. Coloquei no meu nome. Só no meu nome. Sobrou 147 mil. Metade apliquei num investimento conservador. A outra metade deixei na poupança para emergências. E pela primeira vez em meses, respirei. Tinha casa própria de novo. Tinha dinheiro guardado. Tinha uma renda das aulas. Não era o que planejei para minha velhice, mas era digno, era honesto, era meu. A mudança para o apartamento novo foi emocionante. Os meninos me ajudaram, compramos alguns móveis novos, simples, mas bonitos. Montamos tudo com amor. No primeiro dia que dormi lá, olhei para o teto liso, sem rachadura, e sorri. Sorri de verdade pela primeira vez em 6 meses. Tinha sobrevivido, tinha lutado, tinha vencido, mas havia algo que ainda me incomodava. Uma pedra no sapato, um nó que não se desfazia. O Marcos. A Renata tinha ido visitá-lo 2 vezes. Voltava abalada. Mãe, ele tá muito mal, magro demais, triste, só fica olhando para aquela aliança. E a fala? Melhorou? Um pouco. Consegue falar palavras soltas. Sempre pede por você. Fechei os olhos. Não queria sentir nada, mas sentia. Uma pontada incômoda de algo que não era pena, mas também não era indiferença total. 1 semana depois da mudança, acordei decidida. Vou visitá-lo. Rodrigo me olhou surpreso. Tem certeza? Tenho. Não pelos motivos certos.
não por amor ou perdão, mas porque preciso fechar esse ciclo. Preciso olhar para ele, dizer o que precisa ser dito e seguir em frente. Ele me levou até Santa Clara. A clínica era triste, prédio velho, paredes descascadas, cheiro de hospital misturado com mofo, piso de cerâmica quebrada. O quarto do Marcos era compartilhado com outros 3 homens. Cama simples, cortinas finas separando cada espaço. Ele estava deitado, olhando para o nada. Quando me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas imediatamente. Tentou sentar. Conseguiu com ajuda. Estendeu a mão para mim. Não peguei. Puxei uma cadeira. Sentei ao lado da cama. Olhei para ele, para o homem que tinha sido meu marido. Magro, pálido, velho, quebrado. Marcos, ele tentou falar. Eu vim porque precisava dizer algumas coisas. E você vai ouvir, mesmo que não possa responder. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Você destruiu a nossa vida, destruiu minha confiança, destruiu o patrimônio que levamos décadas construindo. E fez tudo isso sozinho, escondido, sem me dar uma chance de ajudar ou de parar. Ele chorava, queria falar, mas eu continuei. A casa foi vendida, por mim, depois que consegui reverter seu golpe. Usei o dinheiro para pagar as dívidas, para me proteger e comprei um apartamento novo. No meu nome, só no meu nome. Vi a dor no rosto dele, mas não parei. Você está aqui porque essa é a consequência das suas escolhas. Eu poderia ter te levado para casa, te cuidado, te perdoado, mas escolhi não fazer isso. Escolhi me salvar primeiro e não me arrependo. Ele balançou a cabeça, negando, querendo dizer algo. Peguei a mão dele. Dessa vez, peguei. Não com carinho, mas com firmeza. Eu te amei, Marcos. Por muitos anos eu te amei. Mas amor não é cego. Não deveria ser. E o que você fez com esse amor foi destruí-lo, bilhete por bilhete. Soltei a mão dele, levantei. Eu não vou mais voltar. Os meninos vão te visitar quando puderem. Mas eu preciso seguir. E seguir significa deixar você para trás. Ele fez um som, um gemido de dor. Estendeu a mão de novo. E pela primeira vez senti algo diferente. Não raiva, não ódio, mas uma tristeza mansa, uma pena distante. Pelo homem que ele foi, pelo homem que poderia ter sido. Inclinei, beijei a testa dele, como se beijasse um adeus. Se cuida, Marcos. Saí daquele quarto, andei pelo corredor da clínica, passei por outros pacientes, outras histórias de vidas quebradas. E quando cheguei na rua, respirei fundo o ar frio da tarde. Estava livre. Finalmente, verdadeiramente livre. Os meses seguintes foram de reconstrução silenciosa. Meu apartamento foi se enchendo de vida. Plantas nas janelas, livros na estante, fotos dos netos na parede. As aulas continuaram. Consegui ainda mais alunos. Estava até pensando em formalizar. Abrir um pequeno negócio de reforço escolar. A Renata se formou no curso que queria. Arrumou emprego. Estava bem, mais madura, mais forte. O Rodrigo prosperava. A Paula comprou carro novo. As crianças cresciam saudáveis. E eu estava aprendendo a viver sozinha, a gostar da minha própria companhia, a não precisar da validação de ninguém. Aos 69 anos, estava redescobrindo quem era Marina. Não a esposa de Marcos, não a mãe de Rodrigo e Renata, apenas Marina. Um dia, voltando de uma aula, parei numa cafeteria. Comprei um café, sentei numa mesa na calçada, observei as pessoas passando e percebi que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Tinha levado um ano de dor, de luta, de descobertas terríveis, mas tinha sobrevivido. Mais do que isso, tinha vencido. O Marcos continuava na clínica. Rodrigo me atualizava. A fala tinha melhorado um pouco, conseguia algumas frases, mas o corpo permanecia debilitado. Ele perguntava por mim, sempre perguntava, e eu nunca mais voltei, não por crueldade, mas por autoproteção. Porque sabia que se voltasse, se visse aqueles olhos arrependidos, parte de mim poderia amolecer, poderia querer salvar, poderia se perder de novo. E eu não podia me perder. Não de novo. Tinha lutado demais para me encontrar. Hoje é quinta-feira, 14h. Estou no meu apartamento, preparando aula para amanhã. O sol entra pela janela. A chaleira apita. O cheiro de bolo de laranja que fiz mais cedo perfuma o ambiente. E eu percebo.
Sou feliz. Não da forma que imaginei. Não na velhice tranquila que planejei ao lado do companheiro de uma vida. Mas sou feliz do jeito que dá para ser quando você reconstrói tudo do zero. A casa antiga virou só um endereço, um lugar onde morei. Nada mais. O dinheiro perdido foi embora, mas aprendi que dinheiro volta. Dignidade, quando quebrada, nem sempre. E o Marcos? O Marcos virou uma lembrança distante, não com ódio, não com amor. Apenas com aceitação de que foi parte da minha história, mas não precisa ser parte do meu futuro. Os netos vêm me visitar todo fim de semana. Enchem minha casa pequena de barulho e alegria. Fazemos bolo juntos, leio histórias para eles. Sou a vovó que sempre quis ser. Voltei a encontrar amigas antigas, Márcia, principalmente. Tomamos café, conversamos sobre a vida, rimos de coisas bobas. E às vezes, quando estou sozinha à noite, olhando para as luzes da cidade pela janela, penso em tudo o que aconteceu. Penso na mulher que eu era 1 ano atrás, ingênua, confiante demais, cega por amor. E penso na mulher que sou hoje, mais dura, mais esperta, mas também mais livre. Aprendi que amor não pode ser cego, que confiança precisa ser merecida constantemente, que nunca, jamais, devemos colocar a chave da nossa vida inteira nas mãos de outra pessoa. Aprendi que é possível recomeçar aos quase 70 anos, que idade é só um número quando você tem força de vontade. E aprendi, principalmente, que eu sou mais forte do que imaginava. Sobrevivi a uma traição de décadas. Sobrevivi à perda da casa. Sobrevivi às ameaças. Sobrevivi à vergonha. E estou aqui, não apenas sobrevivendo, vivendo. O telefone toca. É a Renata. Mãe, quer ir jantar com a gente hoje? Quero. A que horas? 7. Vou buscar você. Tá bom, filha. Desligo e sorrio. Esta é minha vida agora. Simples, tranquila, honesta. E eu não trocaria por nada. Nem pela casa grande que perdi. Nem pelos anos que desperdicei. Nem pelo casamento que achei que tinha. Porque tudo isso me trouxe até aqui. Até este apartamento pequeno, com cheiro de bolo de laranja, onde eu finalmente sou dona da minha própria história. E se você chegou até aqui, se ouviu toda essa jornada, saiba que não está sozinho. Que traição acontece, que dinheiro se perde, que casamentos terminam. Mas também saiba que é possível se levantar, é possível reconstruir, é possível escolher a si mesmo, mesmo quando o mundo espera que você escolha o outro. Fiquem com Deus e nunca, nunca entreguem completamente o controle da sua vida para outra pessoa. Não importa quanto você ame, porque no final, quem vai te salvar é você mesmo. E você é mais capaz disso do que imagina. E você? O que faria se isso acontecesse com você? Já viveu ou conhece alguém que viveu algo parecido? Conta nos comentários.